Vamos estar de pé nesta hora para clamarmos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Por este poder maravilhoso, renova a nossa comunhão com o Senhor e continua, Senhor, alegrando a nossa alma. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E aqueles que também estão ligados conosco, não sei se a África continua ligada conosco. África? Não, né? Não sei. Bom, então a todos a paz do Senhor. Nós vamos, apesar de ser um assunto muito rápido, 20 minutos, então nós vamos falar de uma forma um pouquinho mais geral, esperando que vocês retornem naquele outro principiante lá do triplex, para a gente falar com mais detalhes. Sobre os dons espirituais. Inicialmente, o que é o dom espiritual? Projeta aqui. Os dons espirituais, sem dúvida, foram a maior bênção da igreja primitiva. Nada é mais importante e emblemático para a igreja do que os dons espirituais. Os dons espirituais começam na igreja no Pentecostes, que é o cumprimento da profecia de Joel. Todo evento que acontece ali, os dons acontecem ali com muita clareza, só que mais tarde, um pouco mais tarde, o apóstolo Paulo, então começa a definir o que aconteceu naquele Pentecostes, do derramar do Espírito Santo naquele Pentecostes, quando ele então distribui, fala de maneira separada sobre cada uma daquelas manifestações, mostrando inicialmente que Paulo diz que o dom espiritual tem um objetivo, que ele chama de fim proveitoso. Então, qual seria a finalidade do dom espiritual? Isso é doutrinariamente muito claro na carta dele aos Coríntios. O objetivo, quer dizer, o fim proveitoso do dom espiritual é edificar a igreja. De que forma? É uma operação do Espírito Santo preparando a igreja por dois momentos. Ou para você encontrar com o Senhor passando, ou o arrebatamento. Naquela época o arrebatamento estava muito longe. Mas então o fim proveitoso era exatamente isso, preparar a igreja. Era o preparo da igreja. O dom espiritual não tinha o objetivo de promover ninguém, nem fazer com que as pessoas fossem crentes melhores porque tinham dons espirituais. Isso está muito claro quando Paulo, na sequência do capítulo 12, ele fala que a igreja é corpo. Então, todos os dons espirituais funcionam dentro da igreja como se tivesse um corpo, como se o corpo humano estivesse funcionando. Então, essa metáfora de corpo que ele fala no final do capítulo 12, é mostrando como o dom espiritual deve funcionar. Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais, então, o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo, ponto. Não quero que sejais ignorantes. Por que ele usa essa palavra ignorante? Porque os corintos são gregos. Corinto era, na época, a segunda cidade grega. É claro que a primeira era a capital, Atenas, a segunda era Corinto. Os coríntios são o quê? Eles são judeus? Não, não são judeus, eles são gentios. Qual a religião que dominava a Grécia nessa época? Não só a Grécia, mas toda a Ásia e parte da Europa eram dominados pelo paganismo. O paganismo era a religião dominante nesse tempo aqui.
O que era o paganismo? O paganismo, o povo era levado aos ídolos, então havia o politeísmo, então eles criam em várias formas que eles chamavam de deuses. Isso está dentro da própria história e naquilo que é a mitologia grega. Então eles eram idólatras. Então Paulo diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, ou seja, não são judeus, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que aquilo que acontecia ali, o povo naquela época, a religião que dominava o povo era supersticiosa e mística. Então eles alegavam, eles achavam que toda a superstição e todo o misticismo era uma forma que eles tinham de que Deus se revelasse a eles. O que é importante nós observarmos isso aqui? Ídolos mudos. Vocês vão ver ainda na carta de Paulo, que Paulo, quando ele fala do ídolo, ele usa uma expressão muito séria. Ele disse que o culto a ídolo é culto a demônio, quer dizer, é uma coisa absurda, é uma ênfase que ele dá quando ele fala desse assunto. Então, por que nós vamos chamar a atenção dos ídolos aqui, conforme éreis guiados? A ação, isso nós estamos vendo de uma maneira muito rápida, para poder vocês... Eu não falei 2 minutos, já acendeu o amarelo, por quê? Está errado, não está não é possível, lá. Bom, vamos continuar aqui. A ação do adversário no tempo da igreja é uma coisa muito interessante, porque não muda. A ação do adversário no tempo da igreja não muda. É a oposição que se faz. A oposição que fez na igreja primitiva é o mesmo espírito que se opõe hoje. Por quê? De que forma que ele se opõe? Ele tenta alterar isso aqui, porque o dom espiritual significa a voz do Espírito Santo. A igreja, nessa hora, ela precisa de ouvir a voz do Espírito Santo. De que forma o Espírito Santo vai operar na igreja? Através dos dons espirituais. Mas por que a importância dos dons espirituais na igreja, principalmente nesse momento? Porque esse é o momento que antecede o toque da última trombeta. Vocês já viram no evento do dia 24 que as trombetas tocaram. A primeira tocou, a segunda tocou, a terceira tocou, e a igreja espera o toque da quarta trombeta, que é a última trombeta para a igreja. Quem é que vai ouvir o toque da trombeta? É quem está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, de que forma o Espírito Santo está se revelando? Através dos dons espirituais. Então, a igreja que vai ser arrebatada, eu não estou falando aqui de igreja maranata, nós nunca falamos isso, as pessoas pensam, vocês acham que só vocês são crentes, que só vocês vão para o céu? Nunca dissemos isso. Isso é uma expressão que nunca foi falada, nunca ninguém falou isso aqui. O que nós falamos é o seguinte: a igreja verdadeira é a igreja que está ouvindo a voz do Espírito Santo. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que está ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso não sou eu quem está dizendo, quem diz é a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que está no livro de Apocalipse, em todas as cartas, mostrando que o arrebatamento da igreja está ligado a uma igreja que está ouvindo a voz do Espírito Santo. Pronto. Então, de que forma o Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Através dos dons espirituais, são, na verdade, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. E por que Paulo diz assim, não quero que sejais ignorantes? Porque no passado, vós levados a ídolos mudos. O perigo é que nós sejamos enganados com isso. A superstição e o misticismo substituindo a operação do Espírito Santo. Eu vou contar uma experiência que vai ajudar vocês. Há 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, nós fomos convidados para um evento na cidade, em Denver, lá no Colorado. E era uma reunião, eu e um outro pastor, nós fomos, e era uma reunião sobre um grupo pentecostal
que estava tomando, né, grande forma lá nos Estados Unidos, e eram, para vocês terem ideia, presidentes da República fazia, um presidente dos Estados Unidos fazia parte desse grupo, um ex-presidente. Quando eu estava saindo, na véspera, Gedotim me chamou e disse assim: olha, eu queria que você lesse isso aqui para eles lá na reunião. Gedotim, escreve de qualquer jeito, escreveu no papel. Então, se você não lê isso aqui, não vai adiantar nada a sua ida lá. Aquela coisa que Gedotim faz. Aí eu peguei o papel, levei. Cheguei lá, na reunião, falaram. Eu disse: olha, eu queria ler um papelzinho aqui para vocês. Isso tem 20 anos. E o papel dizia o seguinte, li lá exatamente como ele botou: os movimentos pentecostais, presta atenção, ele escreveu: os movimentos pentecostais, quando perderem a bênção do Espírito Santo, vão se tornar supersticiosos e místicos. Eu li isso, até sem entender muito bem. Muito bem, vamos lá, voltar para isso aqui. Bom, superstição e misticismo está dentro de ídolo. Era dentro do paganismo, era aquilo que o grego vivia, que era um culto místico supersticioso. Mudos, quer dizer, ídolos, mudos, então é uma superstição. Então hoje, quando você coloca um copo d'água e diz que a bênção está no copo d'água, você transfere a fé para o copo d'água, você está trazendo o quê? Você está trazendo a manifestação, comparando a manifestação do Espírito Santo com o ídolo mudo. Isso é superstição e misticismo. Isso está acontecendo? Está. Ah, mas vocês às vezes falam mal dos outros. Não, ninguém está falando mal de ninguém. Nós estamos falando de uma doutrina bíblica. Então, quando você pega um objeto, você falava lá no passado sobre os amuletos, aquela coisa toda. Aí você pega uma chave de plástico e você vende, né? A chave de plástico e diz que vai abrir um monte de porta. Você pega uma chave de plástico e vai abrir as portas para tudo, para o casamento, para a prosperidade, para tudo. Você pegou aquilo ali, aquele objeto, o material que entrou aqui, você quis transformar a operação do Espírito Santo numa coisa ligada ao quê? A misticismo e superstição. Isso é ídolo mudo. Isso que é o problema que o adversário pode colocar hoje para desviar. E nisso aqui, qual o problema nisso aqui? Você não ouve a voz do Espírito Santo. Você está preso a isso aqui e o Espírito Santo não está falando. Olha só que ação extremamente perigosa. A igreja fiel e verdadeira está ouvindo a voz do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo está falando à igreja? Está mostrando à igreja o momento que ela vive. O momento que ela vive é um momento breve, é o momento que aproxima o toque da última trombeta. Vocês ouviram falar aqui sobre grande tribulação. Grande tribulação não vai ser fácil não, é um negócio terrível, principalmente para a igreja que fica, especialmente para aqueles que ouviram tudo que ouviram, que a voz do Espírito Santo ficaram, vai ser terrível. Então, a preocupação do Espírito Santo nessa hora é mostrar à igreja isso, para ela fazer a diferença. Então o que o adversário quer? Botar você para raciocinar. Então Jesus para essa vida, então é Jesus para cura, Jesus para prosperidade, Jesus para isso. Mas Jesus cura, Jesus faz tudo isso. Mas eu estou desviando o projeto que era de redenção, que era espiritual, para o lado material. Então o que eu fiz? Eu tirei a manifestação do Espírito Santo que Paulo fala aqui, que é a operação do Espírito Santo na vida da igreja, para colocar o ídolo mudo. Isso aqui traz para onde? Me traz para cá, para baixo. Me desvia do plano eterno. Então, por isso, Paulo, não quero que sejais ignorantes. Nós não podemos ignorar. A manifestação do Espírito Santo tem um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Para nós agora, preparar a igreja para o arrebatamento. Mas você está dizendo que só vai ser arrebatado quem ouve a voz do Espírito Santo? Sim. Sim. Mas você está dizendo que a sua igreja... Não estou dizendo que a igreja Maranata. Eu estou dizendo que só vai ouvir o toque da última trombeta quem estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o toque da trombeta está dentro da voz do Espírito Santo aqui, meu irmão. O toque só vai ouvir quem está aqui dentro. Então, não quero que sejais ignorantes. É um assunto muito interessante, mas já acenderam essa luz? Mais 5 minutos? 20 minutos para falar? Vamos lá. Nem vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui eu vou deixar para falar lá no outro principiante, quando vocês começarem. Nem vou falar sobre os 9 dons, são 9, todo mundo já sabe que é 9, mas quem não sabe, acredite em mim, são 9.
o que o Espírito Santo... Eu quero terminar só para o assunto que o Senhor mandou que mostrasse hoje aqui para vocês, não é? Eu não vou atrapalhar aquilo que o Espírito Santo mandou dizer. Então daqui a pouco eu vou... Então o que o Espírito Santo mandou dizer hoje aqui é... Presta atenção. Vocês não podem ser enganados. Isso o Espírito Santo não pode ser enganados. Ou seja, vocês não podem ignorar que há uma diferença entre aquilo que o Espírito Santo está falando e aquilo que o adversário está falando. O que o adversário, o que ele tenta? Ele tenta se opor à obra do Espírito Santo, tenta se opor à operação do Espírito Santo. Porque a operação do Espírito Santo tem um fim proveitoso, e o fim proveitoso não é o homem, não é a pessoa, não é o personagem, não é o líder. O fim proveitoso é a edificação da igreja. Qual é a edificação da igreja? Por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento do arrebatamento, e a igreja precisa ser arrebatada, ela vai ser arrebatada, então ela precisa ouvir a voz do Espírito Santo agora, para poder ouvir o toque da última trombeta. Ponto, é isso que é importante. E o Senhor está preparando isso? O Senhor está preparando, o Senhor está fazendo isso. Então, isso que o Senhor quer. Fim proveitoso, e a diferença entre aquilo que é ídolo, mudo, que é superstição, que é misticismo, daquilo que o Espírito Santo está falando. Que o Espírito Santo está falando. Amém? O recadinho era só esse. Ah, vai ter outros, aquele assunto mais, lá no principiante. Se inscreva nos próximos principiantes, a gente vai falar tudo que a gente tem que falar. Mas agora, o recado que me mandaram trazer foi esse, né? Que o Senhor mandou dizer foi isso, só rapidamente, coisa muito simples. O que foi mesmo que eu falei? O dom espiritual é o quê? Manifestação do... Para quê? Para um fim? Me promover? Não, edificará. O dom espiritual é o preparo da igreja nessa hora. Para quê? Para o... Só vai ser arrebatado quem ouve a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo você está ouvindo na igreja através da operação do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Só vai ser arrebatado quem está ouvindo a voz do Espírito Santo. Falei alguma heresia? Não, falei o que está na Bíblia. Amém? É o fim, e os sinais seguiriam a todos que crescem, e falou assim: vai aos montes e os homens, na sua promessa estás de pé. Ele nos tem provado que não mudou. Poderoso ele é, poderoso ele é. E ainda pedimos que tu continues operando no meio dos teus servos. E pelo poder que há no sangue de Jesus, te pedimos que tu conceda aos teus servos mais experiências com os dons do teu Espírito. É em nome de Jesus. Amém. Quanto? 5 minutos só?